Agora quem faz a pergunta. O próximo, eu lembro que o candidato Eumano já respondeu 2 questões, então não pode ser mais indagado. Mas é ele quem faz a pergunta, o candidato só pode escolher quem perguntar. Eu quero perguntar ao candidato Inácio Arruda. Candidato Inácio Arruda, algumas propostas na eleição, vários candidatos falam de educação em tempo integral. Eu lamento muito porque na eleição as pessoas falam de muita coisa e não conhecem a realidade de Fortaleza. Fortaleza já tem 30 mil alunos em tempo integral. E eu queria saber do candidato qual é a sua proposta para ampliar o número de estudantes na rede municipal em tempo integral. Obrigado, candidato. O candidato Inácio Arruda tem 1 minuto e meio para responder. Essa é uma excelente pergunta, porque nós temos que começar da creche à 9ª série. É a nossa responsabilidade no município. Infelizmente, eu lamento, porque a prefeitura não conseguiu entregar à cidade de Fortaleza o número de creches que foram oferecidas pelo governo federal. Teve que devolver creche, argumentando o eleitor que está nos ouvindo, as pessoas que estão acompanhando o debate, precisam estar informadas que nós deixamos de construir mais de 80 creches porque a prefeitura disse que não tinha terreno suficiente para construir as creches. Foi o argumento que surgiu nas páginas dos jornais em toda a cidade de Fortaleza, no estado do Ceará e no Brasil. A integração, fazer uma escola de tempo integral, com programas que já existem do governo federal, como é o caso do Segundo Tempo, do Ministério do Esporte, que é realizado junto com o Ministério da Educação. O governo federal praticamente banca esses recursos para o município, com o Ministério da Cultura, com arte, com lazer para as crianças, para a juventude. Como é que nós vamos ganhar medalhas olímpicas na Olimpíada nossa, aqui no Brasil? Como é que nós vamos transformar a nossa cidade numa cidade olímpica se não fizermos a escola de tempo integral com o que já existe? Nós temos programas, o governo federal, no caso das creches, banca praticamente o custeio, constrói e ainda banca o custeio dessas creches. Eu acho que nós perdemos essa oportunidade, lamentável. Obrigado, candidato. Agora o candidato Eumano tem 1 minuto de réplica. Candidato Inácio Arruda, como seu partido fez parte do governo até poucos dias, Vossa Excelência devia saber que Fortaleza hoje, no censo escolar de 2010, é a capital do Nordeste com o maior número de crianças na educação infantil. Nós somos a 4ª capital do país em número de crianças em creches. São 10 mil crianças. E quando o PT assumiu, não tinha uma creche funcionando. Agora são 139, 10 mil crianças e em tempo integral. E o que eu vou fazer para integrar e ter ampliação da escola para tempo integral, eu vou chamar as igrejas, as associações, aqueles que praticam esporte nos bairros e atividades culturais, e vou fazer a nossa criança de manhã ir para a escola e à tarde ela ter uma atividade cultural e esportiva no seu bairro e reforço escolar. Para isso, eu vou fazer parcerias, Secretaria de Educação, Cultura e Esporte e todas as pessoas que atuam nos bairros com esporte, cultura e reforço escolar. Essa é a maneira concreta que eu apresento ao povo de Fortaleza para ampliarmos a mais de 30 mil o número de crianças em tempo integral. Obrigado, candidato Eumano. O candidato Inácio Arruda tem 1 minuto de tréplica. O problema, candidato, é que nós perdemos a oportunidade. Nunca a Prefeitura de Fortaleza teve tanta oportunidade, com apoio do governo federal, com apoio do governo estadual, para executar uma política de integração avançada na cidade de Fortaleza. Trabalhando com os professores, os mestres, que são de alta qualidade na nossa cidade. Nós temos os melhores. E a nossa educação, eu lamento, porque eu gostaria de ver o contrário. É por isso que existe a candidatura do PCdoB, com Chico Lopes, que é um grande educador, um líder do povo da cidade de Fortaleza, um professor dedicado à causa da educação, porque ele queria ver essas 80 creches já sendo construídas na cidade de Fortaleza e não devolvidas. Nós queríamos a integração já sendo feita na escola, com o programa Segundo Tempo na escola, e, lamentavelmente, isso não aconteceu. É por isso que eu chamo o eleitor da cidade de Fortaleza, aquele que nos acompanha, para que a gente possa garantir a nossa presença, não só no segundo turno, mas ganhar a eleição e governar a cidade de Fortaleza. Obrigado, candidato. Mais um sorteio para ver quem pergunta. Vamos ver o candidato. Lembrando que o Eumano de Freitas já respondeu 2 vezes, não pode ser mais indagado. Moroni Torgan, pode escolher. Candidato, 30 segundos. Candidato Marcos Carlos. Infelizmente, nós muitas vezes falamos de respeito, que vamos cuidar da vida e tudo mais, mas, na verdade, nesses últimos anos, a violência só tem crescido. É a 2ª cidade das capitais com maior índice de morte de jovens.
são quase 150 pessoas executadas. Como a gente vai acreditar que essa continuidade dos poderes vai resolver alguma coisa na área? Obrigado, candidato. Candidato Marcos Calles tem 1 minuto e meio para responder. É verdade, Morano. Você tem experiência nessa área. Eu me lembro que você se dedicou muito como secretário de Segurança Pública e eu fui secretário de Justiça. Nós sabemos que existe correlação, existe parceria. Eu tenho divulgado muito nos nossos programas que é aquela rede Reviver para dar uma contribuição, porque o governador está investindo muito, segundo ele, na segurança pública, mas o número de homicídios aqui no estado do Ceará e Fortaleza é brincadeira, não dá nem para comparar com os outros estados. Então, eu priorizei cuidar das pessoas, priorizei implantar essa rede de tratamento e de ressocialização de dependentes químicos. As pessoas vão voluntariamente, receberão tratamento gratuito e, no período que estiverem internados, farão curso de profissionalização e, nesse período, após conclusão desse internamento, eles serão contratados pelas empresas que estiverem prestando serviço à prefeitura. Eu lhe digo como prefeito, se eu ligar para qualquer construtor, meu amigo, eu quero vaga de pedreiro, quero de marceneiro, quero de torneiro, bombeiro hidráulico, eu quero de eletricista, eles vão atender, porque iriam atender outras pessoas. Então, esse é um trabalho que nós estamos encaminhando. Eu espero que também no seu programa esteja contemplado esse programa, para que a gente possa devolver a dignidade dos dependentes químicos aqui em Fortaleza. Obrigado, candidato. Candidato Moroni Torcan tem 1 minuto de réplica. Obrigado pela resposta. Eu quero dizer que toda a conversa que está existindo com questão à violência não se resolve com discurso, nem com plano bonito, nem com computação gráfica. Na verdade, a violência tem que ser encarada com competência. Nós temos que ter a área de recuperação, e é fundamental, temos que ter a área de inserção social, que também é fundamental, mas temos que botar homens e mulheres na rua para fazer uma guarda comunitária, porque só conversa mole não vai adiantar, não. Nós temos, quem gosta de ir num shopping e tem lá uma fiscalização eletrônica e tem vigia na porta, vai gostar de andar na rua da cidade com a mesma fiscalização eletrônica e a ronda fazendo da guarda comunitária um serviço de proteção à cidadania também. Obrigado, candidato. Candidato Marcos Calles tem 1 minuto de tréplica. Minhas posições são tão claras que já assumi um compromisso de fazer o concurso para guardas municipais no número de 1.500. E vou armá-los, para ter logo, mas não ter dúvida do meu comportamento. Vou treiná-los, capacitá-los e vou armá-los e trabalhar em dois por turno, cuidando das praças, dos nossos parques, dos nossos equipamentos, hospitais, escolas. Dessa maneira, nós vamos garantir, fazendo a nossa parte, garantir a segurança do fortalezense. Então, eu fiz isso quando era secretário de Justiça, garanti o porte de arma para os agentes penitenciários. Não houve nenhuma morte. As pessoas dizem, você vai combater violência com violência. Não é verdade. Eu duvido um policial fazer um enfrentamento só. Eu duvido um policial fazer um enfrentamento sem estar em dupla. Então, o guarda municipal precisa estar armado e tem que trabalhar em dupla. Obrigado, candidato. Um novo sorteio agora. Vamos ver quem vai perguntar. Lembro que o candidato é humano, já foi indagado 2 vezes, não pode ser mais questionado. É Inácio Arruda quem faz a pergunta. Roberto Cláudio. Por favor. Candidato Roberto Cláudio, eu tive a oportunidade de participar de um debate muito importante com os servidores públicos lá no auditório da ACI. É um debate que relaciona a questão das carreiras, o compromisso, o diálogo. É um debate fundamental, porque são eles que vão executar as políticas públicas em qualquer circunstância. Por que o senhor não participou desse debate? Por que o senhor se ausentou desse debate? Obrigado, candidato. Candidato Roberto Cláudio tem 1 minuto e meio para responder. Candidato Inácio, eu tenho participado de todos os debates de TV, de debates comunitários, debates de universidades, e temos agendas pré-marcadas e pré-agendadas. Hoje pela manhã a gente tinha uma agenda pública comunitária, de visitação comunitária e também com o setor produtivo, que me impediu de ir lá, mas, ao mesmo tempo, enviamos um documento assumindo compromissos com o sindicato e estamos nos reunindo
cotidianamente com diversos setores dos sindicatos de servidores públicos municipais. A nossa tarefa é construir uma nova cidade, e não se constrói uma nova cidade sem contar com o entusiasmo, a valorização e o respeito ao servidor público municipal. E Fortaleza pode ter certeza que, da mesma maneira como agir na Assembleia, fazendo concurso público pela primeira vez em 30 anos, fazendo seleção pública para estagiário pela primeira vez em 30 anos, dando gratificação de produtividade pela primeira vez em 30 anos, será a mesma maneira com a qual eu irei tratar o servidor público da nossa cidade de Fortaleza. A cidade está precisando, Inácio, de respeito, de um olhar carinhoso. A gente ouviu aqui o debate da integração da região metropolitana provocada porque o governo do Estado não conseguiu fazer, não fez, porque a prefeitura não quis. Não há 30 mil alunos em tempo integral, Inácio, em Fortaleza. Não há uma escola pública municipal de tempo integral. O que há, na verdade, são estudantes que vão de tarde para o colégio fazer uma atividade esportiva de reforço. Vamos falar a verdade, vamos enfrentar esse debate com franqueza e vamos respeitar a população de Fortaleza. Obrigado, candidato. Candidato Inácio, tem 1 minuto de réplica. Que era uma questão muito importante para os servidores. E eles queriam olhar olho no olho. E eu costumo exatamente olhar olho no olho do nosso eleitor para discutir com ele os problemas da cidade, a gravidade da saúde pública, a gravidade da educação, a questão da integração da região metropolitana, inclusive no transporte público. E os servidores queriam ouvir isso dos candidatos. Eles não queriam saber se algum candidato estava intimidado com um problema ou outro. Ele queria ouvir ali o compromisso do concurso público, o compromisso dos planos de carreira, de salário dos servidores públicos, o diálogo aberto, uma Câmara permanente de diálogo com os servidores, porque são estes homens e mulheres que nós temos que valorizar na nossa cidade, porque são eles que vão realizar a grande tarefa de conduzir com o prefeito a cidade de Fortaleza. Eu quero valorizar esse profissional e acho que nenhum candidato pode se intimidar de estar presente no diálogo com os servidores. Obrigado, candidato. Candidato Roberto Cláudio tem 1 minuto de réplica. Dom Inácio, gostaria muito de ver a sua campanha na rua, de fato. O senhor olhando no olho do povo, porque eu não estou lhe vendo caminhar, tendo contato com as pessoas, ouvindo as reclamações. O nosso desejo, Inácio, é ser e fazer um governo inclusivo. A gente tem conversado com diversos sindicatos individualmente e conversarei com todos, até porque o nosso desejo é fazer um governo que respeite as pessoas, que não seja de retórica, de provocações e de divórcios. Seja um governo que respeite a cidade, que respeite a nossa gente. Você sabe quantas pessoas o nosso plano de governo mobilizou? São mais de 1.500 sindicalistas, intelectuais, professores, artistas, profissionais liberais que estão dando a sua contribuição ao nosso plano de governo. E lá eu tenho discutido, inclusive, valorização do professor e tenho me comprometido a fazer o maior resgate histórico do salário, dos vencimentos, das gratificações, do tempo para fazer plano de aula, para que a gente valorize o grande agente de transformação da educação. Obrigado, candidato. Agora o Renato Roseno, vamos pegar o papelzinho para conferir, mostrar que está tudo certinho. Renato Roseno faz a pergunta, lembra que não pode, pela regra, indagar o candidato Eumano de Freitas. Ok, eu já perguntei para o... Vou perguntar para o senador Inácio Arruda. Por favor, 30 segundos. Candidato, no último dia 7 de junho, completou-se 1 ano da agressão que os professores, os educadores e educadoras sofreram na frente da Câmara Municipal pela Guarda Municipal. No próximo final de setembro, agora, no final desse mês, completa-se 1 ano também da brutal agressão que os professores sofreram no interior da Assembleia Legislativa. Qual é a sua avaliação sobre esses 2 episódios? Obrigado, candidato. Candidato Inácio tem 1 minuto e meio para responder. Muito importante, eu acho que aqui que está uma questão central com quem vai conduzir os destinos da nossa cidade. É o prefeito, Inácio eleito, eu quero conduzir o destino, com o servidor público, com o diálogo. Professor não pode, em hipótese nenhuma, ser agredido. O diálogo tem que ser permanente entre nós, governo municipal e os professores públicos. São fatos lamentáveis, muito lamentáveis o que aconteceu na Câmara de Vereadores. Não se joga pimenta em professor. Professor tem que ser tratado com zelo, com carinho. É ele que vai dar aula para a nossa criança, é ele que vai estar na creche, é ele que vai estar ensinando a ler e escrever, é ele que vai estar preparando a qualificação profissional. Muito menos o episódio que ocorreu na Assembleia Legislativa, que eu também lamento profundamente. Jamais os professores poderiam ter sido agredidos em qualquer situação, em qualquer hipótese. O diálogo tem que ser franco, aberto, e eu digo,
olho no olho, porque eu ando há muitos anos na cidade de Fortaleza e tem gente que não andava, não conhecia a cidade de Fortaleza, está conhecendo agora. Então, acho importante que essas pessoas tratem muito bem os servidores públicos, porque eles são fundamentais para conduzir a política que nós queremos executar na educação, na saúde, no transporte público da nossa cidade, na segurança pública que nós temos que ter e assumir também responsabilidades. Acho que esse que é o caminho, o diálogo. Muito obrigado, candidato. O candidato Renato Roseno tem 1 minuto de réplica. É muito importante que nós não esqueçamos. Nós não podemos esquecer como foram tratados, não esquecer como foram tratados não só os professores, mas como vêm sendo tratados os servidores públicos. Os trabalhadores são fundamentais para o serviço público. O nosso partido é oposição ao governo do Estado, é oposição à prefeitura, entre outras coisas, também, porque é assim que eles tratam os trabalhadores. Enrolam, não estão abertos à negociação, não permitem que a negociação avance, esgaçam as relações, esticam até o limite, provocam situações de violência, como aquela que aconteceu na Câmara Municipal e aquela que aconteceu na Assembleia Legislativa. Portanto, e nós, a nossa militância estava lá, estava junto, o nosso parlamentar estava lá, estava junto dos professores. É necessário que você se pergunte onde é que estavam os outros, onde é que estavam os outros candidatos, onde é que estavam aqueles que não estavam ao lado. E a cidade inteira se solidarizou com os professores. Obrigado, candidato. O candidato Inácio Arruda tem 1 minuto de tréplica. Eu vejo essa questão como muito significativa. Nós temos um deputado na Assembleia Legislativa, Lula Moraes. Eu tenho um vice, um professor, Chico Lopes. Os dois se envolveram permanentemente com a discussão e com a solução, inclusive, da greve dos professores do Estado do Ceará e também no município. Porque sabem qual é o papel do professor, sabem da importância do professor na sala de aula para preparar bem as crianças mais carentes, as crianças mais pobres da nossa cidade, que são as que mais precisam do acolhimento do professor. E tratar mal um professor, desrespeitar um professor, eu acho que nós temos que ter muita tranquilidade. Claro que pode acontecer um episódio ou outro, mas o papel do gestor, o papel do comandante, o papel do líder que ama a sua cidade, que conhece a sua cidade, que sabe os problemas, que pisa em qualquer chão, que olha olho no olho, é o de acolher os servidores públicos para um grande diálogo permanente, porque é ele que vai conduzir a nossa cidade junto com o prefeito. Muito obrigado aos candidatos. Chegamos ao final do terceiro bloco. O debate Rede TV Folha de São Paulo volta daqui a pouco com as considerações finais dos candidatos a prefeito de Fortaleza.